crianças! Como vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula. Hoje é sexta-feira, já estamos pertinho do final de semana, não é? Onde vocês vão poder aproveitar para brincar bastante, descansar, realizar as atividades que estão atrasadas também, não é? Para poder enviar, para poder ficar tudo ok e livres de assuntos pendentes, não é? Então, vamos começar a nossa aula realizando a correção da atividade enviada ontem. Ontem tivemos aulas de geografia e nós falamos sobre as escolas indígenas. Então, nessa unidade nós estamos trabalhando, não é? Esse começo sobre as escolas, já trabalhamos sobre as escolas do campo e ontem trabalhamos sobre as escolas indígenas, onde vocês puderam aprender um pouco mais sobre esse ambiente, não é? Sobre as diferenças e semelhanças com as nossas escolas aqui da nossa cidade, não é? E também aprenderam sobre como eles ensinam, como eles estudam, o que eles estudam, não é? As prioridades no ensino, o ambiente escolar como é. Então, na atividade de ontem, vocês deveriam falar um pouco sobre isso, sobre as escolas indígenas, sobre o que vocês aprenderam sobre o assunto, o que vocês acharam interessante e também o que vocês gostariam de aprender na escola de vocês, né? Porque como vimos, nas escolas indígenas eles não aprendem só a ler e escrever, o português, a matemática, não é? As demais disciplinas. Eles também aprendem colocando a mão na massa, praticando. Por exemplo, eles aprendem como plantar, como colher, não é? A valorizar o plantio, a colheita e também a utilizar aquilo que eles estão plantando para o próprio consumo, para se alimentar e também como uma renda, para compartilhar também com os demais. Então, vamos ver aqui a atividade, né? Abram os livros de geografia na página 129, que foi onde iniciou aqui a nossa tarefinha. Página 129, atividades. Vamos lá? Nas escolas indígenas, os alunos aprendem o que faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Responda: o que você gostaria que a sua escola lhe ensinasse, que poderia ser útil na sua vida e no seu dia a dia? Então, o que vocês deveriam falar aqui? O que vocês gostariam de aprender, além do que já aprendem? Além, não é? Das nossas disciplinas comuns, das nossas aulas de gramática, de matemática, o que vocês gostariam de aprender? Assim como os indígenas que aprendem a plantar, não é? A colher. Quais atividades, não é? Vocês gostariam de aprender aqui na escola que pudessem ser úteis para o dia a dia de vocês? Pintar, plantar também como os índios, não é? Consertar objetos, consertar eletrônicos. Quais atividades, além das que nós já trabalhamos, vocês gostariam de praticar, de aprender na escola? Então, como vocês já veem aqui, é uma resposta pessoal, onde cada um de vocês deveria falar sobre o seu desejo, sobre o que gostaria de aprender. O número 2, vocês deveriam realizar um desenho, fazer um desenho sobre o que você concluiu sobre as escolas indígenas, sobre este assunto, não é? Sobre a forma que eles aprendem, que os professores indígenas ensinam aos seus alunos. Aqui diz: converse com os colegas e faça um desenho sobre o que você concluiu. Como a prof falou, essa questão é como vocês não estão vindo para a escola, não estão tendo esse contato com os colegas na sala de aula, você deveria responder individualmente, de acordo com o que você observou, o que entendeu da nossa leitura, da nossa atividade e realizar o desenho aqui. Na página seguinte, temos aqui um texto falando, não é, um relato de um professor indígena do Parque Indígena do Xingu. E aqui ele relata como é, não é, o seu dia a dia na sala de aula, o que ele ensina para os alunos. E tinha aqui a questão para vocês responderem verdadeiro ou falso, de acordo com as frases, não é, que estão ligadas a esse texto. Então vamos ler aqui. Leia o relato de um professor indígena do Parque Indígena do Xingu sobre a escola indígena. Depois, faça o que se pede. O que é a escola indígena? A escola indígena existe para preservar o costume, a cultura
e o hábito da comunidade. Nela, o professor ensina música, dança, cantiga e as histórias dos antepassados. A escola é para incentivar o valor tradicional de cada povo. Assim, aquele povo é sempre aquele povo. Ela serve para pesquisar as histórias dos antepassados e escrevê-las. Conseguir a publicação das histórias pesquisadas para ficarem publicadas igual às histórias dos brancos. Ela ensina também o conhecimento do mundo do branco, a falar português, elaborar documentos para autoridades, fazer projetos para conseguir recursos para atender os interesses da comunidade. Ela ensina também como defender o território do Xingu, como manejar os recursos naturais, tudo que tem a ver com o índio, a escola ensina. Esse é o benefício da escola para cada povo. Então, esse foi um relato do professor Corotowi Ikipeng, um nome diferente, né? Um nome indígena, que é o nome desse professor aqui, que é do Parque Indígena do Xingu. Então, nesse texto ele fala, não é? O que ele ensina para os alunos, o que os alunos dele devem aprender e para quê, não é? Ele fala que ensina sobre o mundo do branco, ou seja, o nosso mundo, das pessoas, não é, que vivem na cidade, que não são indígenas como eles. Também ensina como produzir, não é, elaborar documentos para autoridades, fazer projetos para que tenham recursos, não é, atendendo às necessidades, os interesses da comunidade indígena, e também a valorizar a sua história, os seus costumes, a tradição e as histórias dos antepassados, para manter sempre viva essa cultura, né? Então, a questão da atividade era a seguinte: de acordo com o texto, assinale V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Vamos ler a primeira? O costume, a cultura e o hábito da comunidade são importantes nas escolas indígenas do Xingu. Essa frase aqui, ela é verdadeira ou falsa? O costume, a cultura e o hábito da comunidade são importantes nas escolas indígenas do Xingu. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui, não é, no texto, nesse relato, o professor fala sobre isso, que ele ensina os alunos, não é, a valorizar o costume, não é, a cultura do seu povo. Quando ele fala aqui, olha, a escola é para incentivar o valor tradicional de cada povo. Assim, aquele povo é sempre aquele povo. A escola indígena existe para preservar o costume, a cultura e o hábito da comunidade. Então, nessas duas partes aqui, não é, desse texto, nós podemos confirmar que essa frase ela é verdadeira. A escola indígena, não é, realmente valoriza o costume, a cultura e o hábito da comunidade. São importantes, sim. A próxima questão aqui, a próxima frase. Não é hábito das escolas indígenas do Xingu incentivar o conhecimento da história, dos antepassados e do valor tradicional de cada povo. Isso está certo? Essa frase aqui, ela é verdadeira ou falsa? Vamos voltar novamente no texto? Aqui no texto fala: nela, o professor ensina música, dança, cantiga e as histórias dos antepassados. A escola é para incentivar o valor tradicional de cada povo. Então, essa frase aqui, ela é falsa, onde diz que não é hábito das escolas indígenas do Xingu incentivar o conhecimento das histórias dos antepassados e do valor tradicional de cada povo. Isso aqui é falso, pois no relato o professor deixa bem claro que na escola ensina sim as histórias dos antepassados e incentiva o valor tradicional de cada povo. Essa afirmativa é falsa. Próxima frase. O português não é ensinado nessas escolas. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Os povos indígenas falam diversas línguas, não é?
diversas línguas indígenas, mas eles aprendem sim o nosso português, a nossa língua, que é a língua dos brancos. Então, aqui no relato o professor diz que ele ensina também o conhecimento do mundo do branco a falar português. Então, eles aprendem sim a falar português. O português é ensinado nas escolas. Essa frase aqui é falsa. E a última frase. As escolas indígenas do Xingu ensinam a elaborar documentos para autoridades e fazer projetos para conseguir recursos. Verdadeiro ou falso? Vamos voltar mais uma vez no texto? Aqui, dando continuidade, quando o professor fala sobre o ensino do português, ele diz que ensina o conhecimento do mundo do branco a falar português, elaborar documentos para autoridades, fazer projetos para conseguir recursos para atender os interesses da comunidade. Então, essa última frase aqui, ela é verdadeira, está correta. As escolas indígenas do Xingu ensinam a elaborar documentos para autoridades e fazer projetos para conseguir recursos. Então, a primeira frase é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa também e a quarta e última é verdadeira, certo? A última questão da nossa atividade está na página 131, que é a questão B, e fala: em sua opinião, quais são as qualidades das escolas indígenas do Xingu? Então, aqui vocês deveriam responder de acordo com o que vocês aprenderam, não é? De que vocês concluíram sobre tudo que leram, que ouviram sobre as escolas, não é? Indígenas do Xingu. E dizer quais são as qualidades, quais são os pontos positivos, não é? O que vocês puderam observar que acharam interessante, que acharam bom, proveitoso. Então, vocês deveriam responder aqui, tá certo? Então, agora encerramos a nossa correção para dar início ao nosso assunto, à nossa atividade de hoje. Hoje, sexta-feira, é dia de aula de ciências. Nós estamos trabalhando sobre o lixo, não é? Na última aula, nós demos uma continuidade nesse assunto falando sobre o lixo, sobre o consumo, não é? O aumento da produção de lixo. Então, hoje vamos falar sobre reciclar, reutilizar, reaproveitar e repensar, certo? Que são atitudes que devemos realizar para diminuir esse aumento nesse consumo exagerado de produtos e também a alta produção de lixo. Então, abram os livros de ciência na página 55 para iniciar aqui a atividade. Reutilizar, reciclar, reduzir e repensar. Qual o significado das palavras reutilizar, reciclar, reduzir e repensar? Vocês sabem o que significa cada palavra? O que elas querem dizer? Vamos descobrir juntos? Você aprendeu no primeiro ano que ações simples podem nos ajudar a diminuir o lixo que produzimos. Vamos relembrar? Reutilizar, reduzir e reciclar. Na linguagem dos ambientalistas, esses são os 3 R's importantes que devem fazer parte de nosso dia a dia. Reutilizar é dar outra utilidade a objetos que seriam jogados fora. Podemos, por exemplo, utilizar potes de sorvete para guardar alimentos. Também, as roupas que não são mais usadas podem ser doadas para serem utilizadas por outras pessoas ou, se estiverem muito velhas e rasgadas, podem ainda ser usadas na limpeza da casa. Reciclar é transformar um objeto em matéria-prima e depois em novos materiais ou produtos. As garrafas de vidro, por exemplo, podem ser esmagadas e derretidas para fazer novos produtos de vidro. Jornal, papelão e papel também podem ser reciclados. Reduzir significa economizar de todas as formas possíveis. Por exemplo, procurar comprar produtos mais duráveis,
para evitar ter de comprá-los novamente em pouco tempo. Escolher produtos com menos embalagem ou que utilizem embalagens recicláveis. Atualmente, existe mais um R muito importante que foi acrescentado aos outros 3: repensar. E o que isso significa? Repensar é pensar em nossos hábitos de consumo e nas ações que podem ser feitas para proteger o planeta em que vivemos. Antes de comprar algo, por exemplo, é preciso pensar se aquilo que estamos comprando é realmente necessário ou se é dispensável. O consumismo aumenta a quantidade de resíduos e colabora para o aumento do lixo. Estão vendo aí? Então, relembraram, aprenderam o que significa esses R's? Reutilizar, reciclar, reduzir e repensar. Como puderam ver aí, reutilizar é dar outra utilidade àquele objeto, não é? Como aqui dá o exemplo do pote de sorvete que pode ser utilizado como para guardar alimentos, não é? Para conservar alimentos, e também as roupas que quando nós não utilizamos mais podemos doar, não é? Quando estão em bom estado, ainda podem ser usadas por outras pessoas, ou quando elas já estão muito velhas, podem ser utilizadas para a limpeza do lar, não é? A limpeza na casa. Reciclar é transformar um objeto em matéria-prima, como o vidro, não é? Que pode ser derretido, o papel, o papelão, que pode ser transformado em matéria-prima para criar outro objeto, não é? Reduzir significa economizar, consumir menos, evitar comprar coisas que possuem, não é, um período de validade, de durabilidade menor, e optar por objetos, por produtos que durem mais, não é? E que assim evitem estar comprando várias vezes por um curto período. E repensar é pensar os nossos hábitos de consumo. Quando formos comprar alguma coisa, parar e pensar: realmente eu preciso comprar aquilo? Realmente é necessário? Porque quando repensamos, nós podemos tomar outra atitude. Observar, não é? Que não tem tanta necessidade, ou que pode ser substituído por algo mais barato, ou por algo que dure mais, não é? Então, esses 4 R's são muito importantes para que diminua o consumo e a alta produção de lixo, assim preservando o nosso meio ambiente, certo? Então, vamos seguir aqui na página 56. Vamos aprender sobre a reciclagem, as etapas de uma reciclagem. Você já percebeu que as latas estão muito presentes em nosso dia a dia? Refrigerante, óleo de cozinha, biscoitos, molho de tomate, tintas, entre outros produtos, são embalados em latas. Por causa do grande consumo de produtos enlatados, a necessidade de que as latas sejam recicladas é cada vez maior. Então, vocês podem ver aqui vários exemplos, não é, de produtos que são vendidos em latas. Aqui temos uma lata de refrigerante, molho de tomate, Nescau, não é, o achocolatado, feijoada brasileira, pêssego em calda, tintas, óleo de cozinha. Então, todos esses produtos são vendidos em lata. Então, a necessidade de que as latas sejam recicladas, não é, para que não acumulem tanto lixo, é cada vez maior. Acompanhe as etapas de reciclagem de latas de refrigerante. Aqui, não é, mostra a primeira etapa, não é, da reciclagem de latas de refrigerante. E diz assim: após serem utilizadas, as latas são descartadas inteiras ou amassadas. As latas são levadas até pontos de coleta. Como podem ver, aqui, não é, as latas, a lata está comum aqui sem ser amassada, outra está amassada. E aqui já mostra várias latas juntas, não é, no ponto de coleta, onde juntam todo aquele material para reciclar. Nos depósitos, as latas são primeiro separadas. Depois, são colocadas em grandes máquinas e são prensadas, amassadas.
Por último, são formados grandes fardos, pacotes, de latinhas que são levadas para as fábricas, onde serão derretidas e darão origem a novas chapas que formarão novas latas. Então, essas latinhas que nós consumimos no dia a dia, elas são reutilizadas. Elas são recolhidas, não é? Levadas aos pontos de coleta de lixo, são separadas para assim poder pegar as latinhas que são reaproveitáveis ou não e amassadas, colocadas num grande equipamento, numa grande máquina, são prensadas, amassadas para serem levadas para os lugares, não é, as fábricas, para assim dar origem a novas latas, serem reutilizadas. Agora, vamos para a página 60. O que pode e o que não pode ser reciclado. Nem tudo que é papel, metal, plástico e vidro pode ser reciclado. Veja a tabela a seguir. O que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado. Vamos ver quais objetos, não é? Quais produtos podem ser reciclados? Papel escrito ou desenhado, papelão, jornais e revistas, latas, ferragens, tampas, arames e chapas de metal, sacolas, sacos, potes, garrafas, tampas e brinquedos de plástico, frascos, garrafas, cacos e copos de vidro. O que não pode ser reciclado? Papel carbono, papel celofane, papel plastificado e papel higiênico, embalagens de aerossol e pilhas, fraldas descartáveis, espuma, acrílico e adesivos, lâmpadas, cristais, espelhos, louças e tubos de televisores. Então, aqui são os produtos, não é, os objetos que podem ser reciclados e os que não podem ser reciclados. Então, será apenas o acúmulo do lixo, ele não vai poder ser reutilizado, não é, em outros produtos para confeccionar outras coisas. Então, ler para se informar, página 61. Vamos ver aqui? Agora vamos aprender sobre a separação do lixo, porque o nosso lixo, não é, onde existe pontos de coleta, lixeiras de coleta seletiva, o lixo é separado para assim, quando for mandado para os pontos de coleta, para os lixões, não é? Tudo vá separado, não haja essa mistura e assim possa facilitar o trabalho das pessoas que estão envolvidas nesse processo de reciclagem, certo? Então, não sei se vocês já viram aquelas lixeiras que são de coleta seletiva, não é? Que cada uma tem uma cor específica, onde vai ser colocado o lixinho ali indicado. Inclusive aqui na nossa escola nós temos essas lixeiras, não é? E cada cor indica um produto, um objeto, não é? Que vai ser colocado ali. Então vamos ver aqui? Ler para se informar. Em algumas cidades existe coleta seletiva de lixo, aquela em que os materiais recicláveis são separados dos não recicláveis. Para essa separação, são colocadas à disposição da população lixeiras coloridas para serem depositados os diferentes tipos de lixo. Para melhor identificar cada material, estabeleceu-se que a cor vermelha é para plásticos, a verde é para vidros, a amarela é para metais e a azul é para papéis, certo? É muito importante participar da coleta seletiva de lixo, pois, agindo dessa forma, estamos evitando o desperdício e ajudando a preservar o ambiente. Estão vendo aqui? Então, aquelas lixeiras, como eu disse para vocês, cada uma tem uma utilidade e deve ser colocado um tipo de material, um tipo de lixo, certo? Fazendo essa separação. Vermelho, plásticos. Verde, vidros, amarelo, metais e azul, papéis. Agora chegou a hora de realizarmos a nossa atividade. A Pro vai fazer a leitura para vocês e vocês vão responder em casa, certo?
Lembrando que não precisa responder nesse momento em que a prova é lendo, não é? Até porque não vai dar tempo, vocês não vão ter esse tempo de pensar para escrever a resposta. Então, após ler a aula, a explicação da prova, vocês podem realizar a atividade ou ir pausando o vídeo, não é? A nossa videoaula, para assim ir fazendo juntamente comigo, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Em sua cidade, existem essas lixeiras? Em que locais? Comente com seus colegas e com o professor e escreva no espaço abaixo as informações recolhidas. Então, mais uma vez, é uma atividade que solicita essa troca entre alunos, professor, vamos na sala de aula. Já que estão em casa, vocês podem conversar com os familiares de vocês e assim trocar informações. Então, como a Pro já deu exemplo, de onde se encontram essas lixeiras, tem vários pontos em nossa cidade, vários locais, que também são encontradas essas lixeiras, de coleta seletiva. Então, aqui, nessa questão, vocês vão ter que falar onde podem encontrar em nossa cidade essas lixeiras. Página seguinte. Recordando ideias. Observe as ilustrações abaixo. Aqui mostra, uma família, várias pessoas ou amigos, numa cachoeira, aqui no ambiente, numa paisagem natural, onde tem uma cachoeira aqui, tem montanhas, tem muito verde, não é? Então, eles estão realizando um piquenique, lanchando aqui, onde tem aqui alimentos, garrafas, plástico, não é? E na segunda imagem, já mostra o que eles deixaram nesse lugar. Eles comeram, beberam e foram embora, deixaram tudo sujo, não é? Deixaram várias embalagens, muito lixo nesse lugar. Então, essa atitude aqui está correta? Quando nós vamos passear, nós podemos fazer isso? Sujar o meio ambiente, sujar o local, não é? Deixar tudo sujo, cheio de embalagem, de garrafas, de papel, latas e ir embora. Isso está certo ou está errado? Então, vamos ver aqui. Depois de aproveitar a beleza de um lugar, há pessoas que o deixam cheio de lixo. O que você acha dessa atitude? Explique. Você vai ter que dizer aqui se você acha essa atitude correta, de ir para esses lugares bonitos, contemplar a beleza da cachoeira, do meio ambiente e sujar tudo, deixar tudo sujo, cheio de lixo. O que você acha dessa atitude? Ela está correta? Ela está errada? Por quê? Você vai ter que justificar, explicar o que você acha sobre essa situação. B. Que conselho você daria a essas pessoas? O que você diria para elas? Que a atitude delas estão certas? Que deixar muito lixo, deixar tudo bagunçado, isso está certo? Qual conselho você daria? O que você diria para eles se fosse possível? Página seguinte. Número 2. O que significa reciclar, reutilizar, reduzir e repensar? Essa questão aqui já está relacionada com o primeiro texto que nós lemos, não é? Onde falaram sobre esses 4 R's. Reciclar, reutilizar, reduzir e repensar. O que significa cada ação, não é? Você vai ter que dizer aqui o que significa cada R, como cita no texto, não é? Número 3. Desenhe um produto que pode ser reciclado e um produto que pode ser reutilizado. Lembrando que os produtos reciclados são aqueles em que o lixo é recolhido e pode ser transformado em matéria-prima para ser criado outro objeto. E reutilizado é aquele objeto que não foi para o lixo, não é? Que você pode pegá-lo e utilizar de outra forma, certo? Dá uma nova utilidade. Então, você vai ter que desenhar no primeiro quadro um produto que pode ser reciclado, transformado em matéria-prima para um novo objeto e um produto que pode ser reutilizado. Número 4, página 64.
Ligue cada tipo de lixo à lixeira em que deve ser colocado. Então, vocês lembram que lemos aqui sobre as cores da lixeira? A lixeira que devemos jogar plástico, a lixeira que devemos jogar papel, vidro, metal, não é? Então, você vai ter que ligar cada objeto, não é? Cada lixo aqui à lixeira correta. Onde devemos jogar a garrafa PET, a garrafa plástica? Onde devemos jogar a garrafa de vidro? Os copinhos plásticos, onde devemos jogar? A lata de óleo, a lata aqui também de molho de tomate, onde ela deve ser jogada? O jornal velho, onde podemos jogá-lo? A lata de refrigerante, o copo de vidro, os papéis amassados. Em qual lixeira cada lixo, né, cada objeto deve ser colocado? Se você tiver alguma dúvida, é só retornar aqui, olha, na página 61, onde fala sobre as cores, não é, das lixeiras e o que deve ser jogado em cada uma, para que vocês possam responder essa questão, tá bom? E agora, a nossa última questão da atividade, questão 5, da página 65, você vai ter que responder uma cruzadinha, um diagrama, de acordo com essas dicas aqui, do 1 ao 10. Resolva o diagrama. 1. Cor da lixeira usada para separação de plásticos. Você vai ter que procurar aqui o número 1 e escrever qual é a cor da lixeira usada para separação de plásticos. 2. Utilizar um recipiente novamente para não jogá-lo no lixo. Qual o nome dessa ação? Quando você utiliza um recipiente novamente para não jogá-lo no lixo. 3. Tipo de papel que não pode ser reciclado. Vocês vão ver aqui a quantidade de quadrinhos, né, que tem no número 3 e escrever um tipo de papel que não pode ser reciclado. 4. Local onde o lixo é colocado para ser queimado ou enterrado. Nós já vimos sobre isso também, não é? Na nossa aula anterior, onde é jogado esse lixo, onde ele é queimado ou enterrado. Então, no número 4, você vai ter que dizer qual é o nome desse local. 5. Tipo de plástico que não pode ser reciclado. Assim como no número 4, no número 3, não é? Onde vocês devem dizer um tipo de papel que não pode ser reciclado, nesse número 5 você vai fazer da mesma forma. Vai observar o número de quadrinhos e escrever um tipo de plástico que não pode ser reciclado. Para responder essa questão, você pode voltar aqui, olha, na página 60, onde temos a tabela que tem a separação dos objetos que podem ser reciclados e os que não podem ser reciclados. Número 6. Cor da lixeira usada para a separação de papéis. Qual é a cor da lixeira exclusiva para jogar, não é, os papéis? 7. Produto que não pode ser reaproveitado. Não pode ser utilizado novamente. 8. Recipiente adequado em que são guardados objetos ou mercadorias. Qual o nome desse recipiente em que são guardados objetos ou mercadorias? 9. Cor da lixeira usada para separação de vidros. E 10. Cor da lixeira usada para separação de metais. Tá bom? Então, vocês vão ter que responder aqui de acordo com o que nós trabalhamos hoje. Tudo o que lemos sobre o lixo, sobre reutilizar, reciclar, reaproveitar e sobre a separação do lixo nessa coleta seletiva, tá bom? Então, a nossa atividade ela vai encerrar aqui na página 65, certo? E na próxima aula realizaremos mais uma atividade a respeito desse assunto, tá ok? Na próxima aula de ciências, na próxima sexta-feira. Então, a nossa aula está encerrando aqui. Realizem a atividade com atenção, leiam novamente, tá certo? Para que vocês possam absorver mais do conteúdo, aprender mais, para conseguir realizar essa atividade com facilidade.
Qualquer dúvida pode chamar a Pro no WhatsApp, pode ligar, perguntar: Pro, estou com dúvida em tal questão, eu não entendi, me explica de novo, que a Pro vai ajudar vocês, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana, aproveitem para descansar e brincar bastante, passar um tempo com a família, aproveitar, tá certo? E na segunda-feira estaremos juntos novamente para mais uma aula. Então fiquem todos com Deus, um grande abraço da Pro. Tchau, tchau!